Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu já vou aqui aceitar a nossa convidada, doutora Aline. Vou aguardar um minutinho que ela já está entrando. Hoje o tema ele é bem interessante. Boa Oi, noite, tudo bom? tudo Boa bem? noite. É um Oi, prazer enorme ter a doutora Aline aqui conosco. Ela é uma pessoa que eu admiro muito e foi um dos presentes aqui das redes sociais, que a rede social ela possibilita a gente ter acesso a excelentes profissionais e que talvez a gente fosse se cruzar aí mais tarde, mas tudo isso adiantou esse encontro. É, E eu sou muito grata por você ter aceito o convite, para a gente bater esse papo aqui hoje. Mas eu vou passar a palavra para você se apresentar melhor, para todo mundo te conhecer, e também seguir o seu perfil, que é o @tributária atual. Bom, doutora Thalita, muito prazer oficialmente, né? A gente se conhece de rede social. Ainda não tivemos oportunidades de nos encontrar em congressos, acho que principalmente porque a tua atuação é mais em São Paulo e a minha mais no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. É um grande prazer, eu quero dizer que admiro muito o teu trabalho, né? Me inspiro, ainda falei antes que a gente conversou. Eu disse, eu ainda vou aprender a fazer os posts bonitos e tal, né? Que nem tu faz. Então, é muito bacana a gente ver essa troca de conteúdo online, né? Ver a democratização do direito tributário, a gente conseguindo passar conhecimento, receber conhecimento, trocar ideias nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? É, Pandemia, crise econômica, né? Não se sabe a advocacia tendo que se reinventar. Então, eu acho sim. que Eu até vi uma live sua com o Dr. Felipe e vocês comentando aí sobre essa necessidade da gente se reinventar, né? E de como isso está quebrando tantos paradigmas e democratizando aí o acesso até mais barato para as pessoas em relação ao direito tributário, que antes os cursos eram cursos mais caros e tudo isso proporcionou aí uma democratização e algo mais justo para que todos tenham acesso, né? É uma área assim, né? Eu sou meio suspeita de falar que eu adoro essa área. Eu acho que é uma área super gostosa e gratificante da gente trabalhar, porque nós sabemos aí que as cargas tributárias são altíssimas no nosso país, são extremamente complexas, então acaba sendo algo que eu gosto muito, porque nos permite aí defender algumas arbitrariedades de uma carga que já é muito pesada, né? E o nosso assunto hoje, ele veio a calhar, que é alguns contrapontos, né, do imposto de renda da pessoa física, já que está se aproximando a data e da entrega das declarações, que já foi adiada. Acredito que quem me segue até se espantou um pouquinho, porque eu sempre estou falando de empresarial, empresarial, empresarial. Então, assim, acredito que vai ser uma surpresa muito boa para eles, para todos que acompanham, falar de um tema da pessoa física também, que é algo que repercute sempre, independente de você trabalhar com empresários, com empresas, do outro lado tem os empresários, né? E a doutora Aline, para quem não acompanha o trabalho dela ainda, corre lá seguir o perfil dela, porque ela é uma pessoa que traz também muitos conteúdos. Ela tem feito lives com profissionais incríveis também, e ela tem muita propriedade para falar sobre esse assunto. imagina. Bom, então eu só vou fazer uma pequena introdução aqui sobre o imposto de renda, para quem está, até para o pessoal chegar aí na nossa live. O Uhum. imposto de renda ele é um imposto bem antigo, né? Ele foi instituído em 1922. De lá para cá, ele foi começando a ser digitalizado, né? Ser digital aí. E somente em 2010 que acabou definitivamente com a entrega dos formulários em papel, né? Com a coisa assim, a Sim, doutora até me corrige. É, eram formulários os entregues na formulários Receita em Federal e carimbados. Eu sou desse tempo ainda, que se podia escolher. papel.
E em 2020 nós tivemos algumas mudanças, né, no layout de entrega. Me corrige também se eu tiver Sim. algum equívoco aqui. Eu até fiz algumas anotações para a gente conversar. E agora nós temos aí uma novidade que é a declaração já pré-formulada, pré-preenchida. Pré-preenchida. Isso. Não, tudo isso só mostra que o fisco está com um arsenal aí para nos fiscalizar. A prova disso, ela estar pré-preenchida, né? Sim. Mostra aí todos os cruzamentos que estão acontecendo. Como eu sempre falo de planejamento, de compliance, esses cruzamentos são muito relevantes, né, no nosso dia a dia, porque agora eles permitem aí que o fisco eles acompanhem qualquer irregularidade num tempo muito rápido em relação aos contribuintes, né? Nós temos aí vários cruzamentos de dados, várias declarações. Mas vou passar a palavra para você falar aí, para a gente começar falando quem são os obrigados a entregar a declaração do imposto de renda. Tá. Bom, pessoal, eu quero inicialmente agradecer. Já vi diversos amigos, né, pessoas que nos acompanham, até o Dr. Marcelo Leal do IBMEC, juristas maravilhosos aqui que estão nos acompanhando na nossa live. Então, o T-Rex eu conheço, vão mandando as perguntas, que eu acho T-Rex que a é gente famoso. é famosíssimo, né? Então, eu acho que a dinâmica da live fica super bacana se a gente vai respondendo à medida que vocês vão surgindo as dúvidas. Então, eu vou pegar o gancho do que a doutora Thalita falou e do T-Rex sobre os cruzamentos de informações e o compliance. Então, onde é que se liga a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Muitas vezes. Principalmente no imposto de renda. Porque nessa hora, todas as empresas, elas têm ou acionistas ou sócios, né? E essas pessoas têm que declarar e elas vão informar os lucros só são apurados conforme as normas de compliance, né? Então, todas as empresas, quando elas cumprem as suas obrigações acessórias, que está entre as questões dos cumprimentos das normas de compliance, atendimento de todas as informações para o fisco, elas munem o fisco de uma série de informações que inclui a remuneração tanto dos colaboradores quanto dos acionistas, sócios. Então, se tem algum contador aqui ou algum advogado tributarista que faz muito planejamento de pessoa física, grupos familiares e coisas, com certeza vocês pegam informes de rendimento de JCP, que são os juros sobre capital próprio. A gente tem muita gente aplica em bolsa de valores, essa tributação é toda na pessoa física. Mesmo que você invista seu dinheiro num fundo de investimento, né, esse fundo de que ele atue pela PJ, esse fundo de investimento te rentabiliza, alguns são fundos de ações. Então, tem uma série de aplicações que monetizam os sócios das pessoas jurídicas que agora que eles são declarados. Então, a gente, a doutora Lohane ali, assim, o que é muito importante? Que quando se faz a declaração, não existe mais aquele mito do eu não vou declarar. Eu não vou declarar, não tem mais. As informações estão todas lá para nos fiscalizar. O que é a parte boa disso? O sistema tributário ele é estruturado de forma onde todo mundo que deve pague seus tributos. E nada impede que a gente, dentro dos parâmetros legais, tenha o planejamento tributário eficiente. Eu sempre digo isso. Não é maracutaia jurídica, é planejamento tributário eficiente. É dentro das normas permitidas se fazer um arranjo tributário de forma que a pessoa jurídica e a pessoa física pague menos tributos. Então, eu nunca desvinculo muito um do outro, porque existem... Bom, eu venho do sul do país, né, onde 90% das empresas são grupos familiares. Então, se pega a Grendene, a empresa familiar, Grupo Gerdau, a empresa familiar, tem uma série de empresas menores, são todos grupos familiares. E existe um planejamento tributário por trás desse tipo de empresa também, desde preparação de quando se faz as holdings patrimoniais, sucessão. Então,
Isso tudo tem que ser fechado, o imposto de renda da pessoa física com a pessoa jurídica. O doutor Leonardo Cursino está sempre ali conosco. Então, assim, o que é importante, digamos, porque tu me passaste antes que aqui tem público, tem gente que é contador e advogado. Então, assim, onde nós entramos no meio do caminho dos dois, que são informações importantes, né? Muita gente pergunta, aí os aluguéis, não, mas eu não quero declarar. Gente, Entendi. é o seguinte, existe uma declaração, né, que se chama DIMOB. Ela é uma declaração feita pelas imobiliárias, ela é feita até fevereiro. A não entrega dessa declaração tem uma multa mínima de R$ 5.000. Então, assim, as imobiliárias entregam Entregam. sim. Aí eles entregam, porque a multa é muito alta, né? E daí o que eles informam ali? Quem é o proprietário, o locatário e quanto ele pagou. Então, assim, gente, se está em imobiliária, a gente ouve muito assim, mas a Receita me persegue, eu sempre caio em malha. Gente, a Receita não persegue ninguém. Quem percebe é o T-Rex, que é o computador da Receita Federal. Eles adquiriram esse computador, eu não me recordo exatamente, gente, porque assim, eu trabalho com direito tributário desde 2002, né? Nós estamos em 2020, então às vezes eu me perco na cronologia. Mas assim, eu acho que faz uns 6 anos, mais ou menos, que a Receita Federal adquiriu esse supercomputador, que foi quando teve a unificação da Receita Federal do Brasil com a Receita Previdenciária, né? Que antigamente era o INSS separado, eles não se comunicavam e tal. Esse supercomputador integrou tudo. Então, a base de informações se integrou. Ou seja, como é que eu costumo explicar quando se faz a declaração de imposto de renda à pessoa física? As informações foram enviadas em fevereiro, elas estão aqui, né? E daí veio a informação do contribuinte, ela tem que encaixar perfeitinho. Se ela não encaixar, vai cair em malha fina. Não é que a Receita Federal está perseguindo você, é que vai cair em malha por causa disso. Então, uma declaração que tem as informações lá e é daí que surge a declaração pré-preenchida, é o DIMOB. A doutora Thalita, que trabalha muito com compliance, né? Acho que pode até falar da gente das declarações. Esse computador, só para fins de curiosidade, o sistema que roda nele, ele chama Arpia e ele foi desenvolvido por engenheiros do ITA, né? Então, assim, e esse computador também, ele pesa... Eu sei porque eu fiz um artigo recentemente, então eu estou meio na ponta da língua. Ele pesa 1 tonelada e a capacidade de processamento dele, ele é suficiente para processar dados do Brasil, Alemanha e Estados Unidos ao mesmo tempo, se for considerar a quantidade de informações ali que ele dados. processa numa quantidade muito rápida. Nossa. E ele é mais eficiente que, inclusive, o sistema alemão, que é um pouco parecido com o nosso, porém, o nosso é melhor. Então, vocês imaginam a quantidade de dinheiro investido para a Receita fazer esse cruzamento de dados, para fazer aí, que veio também tudo junto com o SPED. Na verdade, ele veio com o projeto SPED. E todos os nomes, e agora inclusive para fazer o artigo, eu vi que tem um outro sistema, que eu agora não vou lembrar o nome, que também junta as informações do O COAF. E-Social? Não, é um outro sistema de processamento utilizado junto no computador, junto com o Arpia. Uhum. E ele veio também agora para fechar tudo que podia, porque não mais só a questão do COAF que está sendo cruzado os dados. Agora tem outras instituições financeiras, inclusive internacional, que o Brasil ele é signatário aí do plano contra a sonegação. E tem aí uma declaração, que são 15 artigos que o Brasil ele virou signatário também para cumprir esse projeto, para evitar a sonegação. Tanto só para título de curiosidade, que está previsto não só a transação, como a arbitragem tributária nesse procedimento aí de evitar a sonegação internacional. Então, assim, acredito que vai ter novidade por aí. Nós já estamos acompanhando algumas coisas. Mas voltando no nosso tema, né, que eu dei uma fugidinha. Não, mas assim, a gente sempre pode linkar. Tu falaste sobre a questão da tributação internacional e o cruzamento. Quem começou no cruzamento de dados internacional de uma maneira mais proativa
foi os Estados Unidos, através do FATCA, que é o Foreign Account Taxes Agreement. O que que isso significa? Todo cidadão americano que tem dinheiro aplicado tem que passar as informações através do FATCA. Só que o que acontece? Quem é de outros países que tem investimentos nos Estados Unidos também tem que preencher uma série de formulários. Isso é uma tentativa de início de integração de uma rede de uma base de dados mundial, porque existe um movimento, a OCDE trabalha muito com isso, né? A questão da evasão de divisas. Quem quiser, eu escrevi um artigo sobre os impactos do tax shaming, que eram aqueles tribunais para fazer as empresas, né, transnacionais que deixam de pagar seus impostos e utilizam paraísos fiscais. Os tax shaming eram tribunais feitos publicamente com o objetivo de envergonhar essas empresas. Quem quiser saber mais sobre isso pode olhar ou no livro de planejamento tributário ou no academia.edu, que eu deixei disponível ali. Então, assim, onde é que a gente atrela com a pessoa física isso aí, né? As informações estão interligadas. Não adianta dizer, ah, não, mas é que eu tenho uma conta nos Países Baixos, eu tenho uma conta ali, eu tenho um apartamento não sei aonde, ou você, ou o seu cliente. E isso a gente tem percebido lá no escritório que está cada vez mais normal, né? Toda vez que o cenário econômico brasileiro fica mais confuso, muitos dos nossos clientes eles permanecem no Brasil, mas eles incentivam seus filhos a ir, né? E daí, afinal, cadê? E abrem, às vezes, filiais das empresas lá. Eu respondi essa semana uma consulta sobre uma empresa alemã, que tem uma empresa que é sócia de uma empresa aqui, e eles prestam serviços juntos. Então, essa questão da transnacionalidade, ela está cada vez mais normal. E onde é que entra o imposto de renda nisso? Então, vamos entrar na tributação internacional de pessoa física. Olha a Dani, minha colega ali. A Dani é maravilhosa, escreve sobre psicologia fiscal. Onde é que entra o imposto de renda à pessoa física? É muito comum o profissional de hoje em dia, digamos, eu estou trabalhando aqui no Rio de Janeiro hoje, amanhã eu recebo uma proposta de um escritório, tomara, né, de Nova York, para, Aline, a gente quer que tu trabalhe aqui por um ano, nós vamos te pagar em dólares. Então tá. Mas daí eu vou simplesmente ir para lá e afinal, onde eu devo o meu imposto de renda, que é o meu income taxes de lá, né, que é o tributo sobre a renda? Para o governo brasileiro, se eu não fizer, se eu não informar a minha saída do país, que tem uma declaração que se chama Comunicado de Saída Definitiva do País, que eu entro no site da Receita e faço ao longo do ano, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, para o governo brasileiro eu continuo sendo contribuinte do governo brasileiro. Só que o que acontece? Quando eu chego nos Estados Unidos ou na União, qualquer país da União Europeia, eles vão me reter o imposto de renda na fonte integralmente. E eu vou ter que prestar contas para o governo de lá. E aí, nesse período, como é que a gente faz? Então, assim, onde está a importância do se entender o imposto de renda da pessoa física e agora nessa questão de declaração? E essa dica ela é válida tanto para contadores quanto para advogados. Se vocês fizerem a declaração de saída, vai pagar impostos até o dia que saiu, paga imposto de renda no Brasil, do dia que saiu em diante, paga no novo país onde morou. Então, nesse caso, são duas declarações, é o comunicado ao longo do ano, e essa declaração de agora, que é a chamada declaração de imposto de renda, ela deve ser feita como declaração de saída definitiva do Brasil. Então, daí isso informa a data da saída específica e a partir dali começa lá. Por que isso é uma questão? Isso é uma questão de planejamento tributário. Pessoa física internacional é importantíssimo, porque isso acontece muito para quem é atleta, para quem é do mundo da moda, para quem pega esse tipo de cliente. São orientações importantíssimas e eu procuro sempre dar nas lives aqui dicas de... Então tá, se nós estamos falando com advogados e contadores, aonde prospectar? Quem pode ser o nosso cliente dentro desse nosso conhecimento, né? A gente tem uma coisa a mais para oferecer. Então, essa questão da tributação. E o mais importante não é nem só a saída. O que acontece muitas vezes? O pessoal, às vezes, não faz a declaração de saída, fica anos no exterior, só que quando a pessoa retorna, normalmente
normalmente ela retorna com patrimônio. E de onde ela tirou? E daí, se ela não tiver feito a declaração de saída, o governo brasileiro pode dizer, bom, então eu quero tributar tudo que está entrando aqui agora. Tudo que está entrando. Né? Então, isso é muito importante em termos de quando se faz a estruturação do planejamento tributário internacional de pessoa física. Nós tivemos aí até um caso que acabou sendo discussão, que foi a questão da repatriação, né? Que o Brasil, o nosso governo falou que era para fazer a declaração, que não teria multou todo mundo. E tava tudo lindo. Aí todo mundo fez a declaração e aí pronto, já começou a vir novas exigências do governo em relação aí à origem, e começou uma nova discussão. Então, assim, eu falei na live de ontem e falo na live de hoje. No Brasil é muito complicado a gente falar, inclusive, de direito que se refere ao passado, porque pode vir uma norma e mudar alguma coisa que foi mudança interpretativa. A Receita Federal interpretava de um jeito, passou a interpretar de outro e cobra os últimos 5 anos, muitas vezes, né? Infelizmente, é importante a gente sempre ressaltar para o cliente que quando a gente dá orientação, a gente dá a orientação conforme o entendimento daquele momento. Momento. Então, não tem como a gente se responsabilizar por mudanças, né? Para quem não sabe, a Descartes, que era uma declaração para regularizar bens no exterior, existiam muitos bens no exterior, o pessoal não declarava mesmo, né? E foi assim, teoricamente tinham benefícios tributários, né? A princípio um perdão disso aí, só que depois que o pessoal regularizou, a Receita multou dizendo que aquilo era dinheiro sem origem, né? Então, a gente sempre fica, às vezes, meio confuso, né? Mas o que nós temos que alertar para os nossos clientes? Cada vez mais as informações estão interligadas. Então, isso que o pessoal mais antigo fazia, não, mas eu não quero declarar. Gente, se tem origem, se o dinheiro é lícito, declara. O governo brasileiro não vai te perseguir porque tu comprou uma casa em Portugal. Você pode, na condição de brasileiro, ter casa onde você bem entender. Você pode aplicar onde você bem entender. O que você não pode é não informar o governo brasileiro. Então, se é renda com origem lícita, informa direito. Vai ser muito mais caro não informar depois. Então, é por isso que eu acho que os advogados tributaristas e o contador bem informado, eles têm muito a contribuir nessa orientação de imposto de renda à pessoa física, porque hoje em dia o capital é transnacional, né? As pessoas estão... A gente tem cliente que ficou aqui, daí estudou um pouco nos Estados Unidos, daí estudou um pouco na Europa, daí foi trabalhar na China. Então, né, a gente tem que saber orientar esse tipo de questões. O Dr. Rubens Constant diz que tem um julgado no CARF sobre o assunto que trata da dupla residência fiscal, esse de Brasil e Portugal. Se puder depois me mandar a referência do julgado, eu agradeço imensamente, que daí a gente... Confesso que esse recente de Brasil e Portugal não me recordo. A doutora acho que é a Aline Ferraz, ela falou que as pessoas acham que vão informar e vão alertar a Receita. Isso é muito comum, né? É um mito que as pessoas carregam, né? É um mito que nem os empresários acreditam muitas vezes que se ingressarem com ações tributárias de teses tributárias, ele vai ser autuado por outra coisa. Gente, não tem nada a ver. A justiça é uma coisa, a gente quando advoga, a gente advoga contra a União, mas no âmbito de PGFN, né, ou Procuradoria Estadual, eles não vão, pelo fato de ter uma ação, avisar para alguém que é para olhar todo o teu balanço, fiscalizar eles. Não, gente, todo o sistema é interligado. E aí a importância do que a doutora Thalita falou de repente, né, ver o artigo dela, não sei se já foi publicado o teu artigo sobre não. Porque é bacana de mostrar para o empresário, ó, é assim que funciona. Gente, a Receita tem um setor específico de grandes devedores. É para quem deve acima, se eu não me engano, se a Dani estiver assistindo, ela pode me dizer qual é o direitinho. Se eu não me engano, é para quem deve acima de 15 bilhões. Entendeu? Bilhões. Acima de 20 mil, a Receita nem executa. De alertar a Receita, só para ficar claro,
para quem tem advoga e acaba indo tentar conversar com procuradores, né? Eu acabei indo bastante em razão do negócio processual para tentar fazer aí, tentar liquidar débitos, né, de uma outra forma. Sim. Então eu estava conversando bastante com procuradores e então só para vocês, só para esclarecer, normalmente o procurador que cuida da parte judicial não é o mesmo que cuida da parte administrativa. Tanto é que quando você quer conversar, fazer algum acordo em relação ao processo judicial e tem também alguma coisa que ainda não foi escrita em dívida ativa, está escrita em dívida ativa, mas não foi executado, você tem que conversar também com o procurador da certidão de dívida ativa. Então, assim, não é a mesma coisa você falar com o procurador, ajuizar uma ação, que é como a doutora Aline falou, você vai, né, diretamente com a procuradoria, que não é o mesmo órgão que fiscaliza, que vai ser lá o auditor na Receita Federal, que depois vai encaminhar isso para outro procurador, que é quem cuida da parte administrativa. Então, assim, são estigmas que a gente tem que ir quebrando, né, em conversas com os nossos, com os clientes, com os empresários, e também é uma construção nossa, isso que nós temos que ter em mente para deixar isso claro, até para depois você convencer esses empresários, não só, né, em relação a algumas ações que podem possibilitar crédito, mas para ir quebrando essa ideia aí equivocada. Mas voltando no que a gente estava falando aí dos cruzamentos, não é só a questão lá, né, da Admob que nós temos, mas nós temos outras tantas obrigações acessórias, né, que são as declarações, como a DMED, como o próprio ITCMD, a e-financeira, né, relacionada aos cartões de créditos. Então, assim, hoje em dia não tem mais como a gente tentar esconder. Como foi bem colocado pela doutora Aline, é muito pior o valor que depois vai ser muito mais alto, né? Porque você vai ser, inclusive, autuado aí por sonegação. E pode ser representado para fins penais. Então, assim, são vários cuidados que nós temos que tomar para que o contribuinte ele se sinta seguro para declarar tudo e, principalmente, ele fique aí alerta que não tem como ele escapar aí das mãos aí do nosso Terrex, do ARP, enfim, de tantos programas que a Procuradoria se municiou. Assim, pessoal, para um resumão, para quem não sabe dessas declarações, então, assim, o que é a I-financeira, tá? A I-financeira é uma declaração prestada pelos bancos, onde todo mundo que teve movimentação mensal acima de 3 mil reais, gente, não é 1 milhão, entendeu? 3 mil, 3 mil é relativamente pouco. Então, assim, passou de 3 mil, os bancos informam para a Receita quanto foi a tua movimentação bancária. Então, eles têm uma estimativa de quanto gasta. A DMED. A DMED é a declaração onde informam o CPF dos pacientes. Não adianta inventar que foi num outro médico, inventar que foi num hospital e aumentar a despesa médica, porque existe um cruzamento. Onde é que cai em malha mesmo que esteja tudo certinho? É quando você sai das margens estipuladas. Então, cai na margem, mas eu tenho tudo certo, fechou as declarações, ok. Mas às vezes, se a pessoa teve um problema de saúde, uma cirurgia, algum problema maior que gastou muito mais do que dentro dos padrões dos anos anteriores, bom, daí o sistema apita e cai em malha, mas vocês podem, inclusive, tendo todos os informes, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, já se pode fazer uma antecipação de malha, que agora é um processo totalmente eletrônico, e isso vai ser analisado. Outra coisa que eu acho bacana de informar também, que eu anotei aqui, é a questão de venda de bens. Gente, não adianta dizer que não vendeu os bens, os cartórios informam que vocês venderam os bens, entende? Pelo valor declarado nos cartórios. Só que então, e existem uma série de benefícios quando se apura o imposto de renda. Ah, sim, 180 dias, comprou outro imóvel, daí não paga o ganho de capital. Se o imóvel foi adquirido há muitos anos atrás, ele tem um percentual de redução. Né, se usou um pedaço para, né, um pedaço comprou outro pedaço não comprou. Então, é muito melhor. Porque o que acontece? As autuações,
quando elas estão fora do padrão, a multa pode ser de 75% a 300% do valor do tributo. E outras vezes acontece no escritório do pessoal dizer assim, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar agora. Gente, não tem problema. É o ICMS que está criminalizado, não é o imposto de renda. Então, assim, Pelo menos ainda não. ainda não. Então, assim, o que isso quer dizer? Se você declarar e não pagar, não tem problema. Paga quando der. Espera prescrever, né? Espera vir um refis. Então, né, doutora Praia, eu sou muito, né, doutora Aline, eu gosto muito da prática, porque eu sempre identificava muito, né? Talvez por eu ser muito prática, né? São quase 20 anos de tributário, mas não adianta o pessoal ficar segurando tudo e, né, a rebimboca dá para fazer, tu discute muito coisa em tese. Aqui a gente está falando com o pessoal muitas vezes mais iniciante que quer saber como trabalhar. Então, É. gente, é assim. E no Né? dia a dia a Final de gente julho vai ter sabe. o curso de contabilidade para advogados. Sigam lá o perfil do Tributário Atual, que daí vai ser um curso voltado assim, para praticazinha assim, aqui e ali. Fica a dica. Ah, E para quem é advogado tributarista, eu falo que você não precisa ser um expert em contabilidade, mas assim, você precisa pelo menos ter noções básicas, porque no seu dia a dia, ali nas suas reuniões com os empresários, hoje em dia, pelo menos assim, na minha realidade, fica muito abstrato você tentar falar alguma coisa que você só vê no livro, e muitas vezes no livro não tem essa parte contábil, e você não saber, não ter noções mínimas de contabilidade. Então, eu acho super importante fazer. Eu não fiz contabilidade, mas depois eu fiz uma MBA em contabilidade, sim. porque eu sentia falta dessa parte, mais prática mesmo. E eu gosto de brincar que o nosso fato gerador, que todo mundo, que os tributaristas gostam de falar, na contabilidade, muitas vezes o prazo, o início dele é um e no tributário é outro. E aí você está conversando ali no dia a dia com um contador, que na verdade é a pessoa que você mais conversa, e você não consegue nem entender o que ele está falando quando você não tem essas noções mínimas. Então, para quem tiver interesse, eu super recomendo. Eu estava até lendo uma Headhunter, uma reportagem de uma Headhunter esses dias, e ela disse que tinha uma grande dificuldade de achar advogados tributaristas empresariais, que é o que a doutora faz, porque o pessoal se especializa muito num único tributo, em virtude de contencioso, e daí na hora da consultoria tem muita dificuldade, porque não conhece os outros, né? Então, acho que é muito importante que o advogado conheça não só contabilidade, mas assim, tem que ter noção de economia, tem que ter previsão, por exemplo, dica quente, né? Para quem não gosta tanto de economia. A PGFN está falando sobre fazer um novo parcelamento mais benéfico com desconto de multa e juros. Por quê? Porque o parcelamento da lei da transação agora não previu, nem o que já está aprovado, não previu desconto. Então, daqui a pouco o cliente de vocês está dizendo, Jesus do céu, não sei como eu vou fazer para pagar e coisa. Tem que orientar, ó, existe essa previsão, né? De repente segura, pode ser que melhore, dá, né? Paga os teus fornecedores, né? A não sei que precise de negativa, depois tenta reparcelar, né? A gente, né? Depois parece que esse parcelamento eles estão estudando só para quem perdeu o faturamento. Isso é uma dica também. Então, assim, se o seu cliente perdeu o faturamento, né? Já vá falando com ele, né? Veja Eles como ele está estipularam emitindo as notas. Às vezes o pessoal emite a nota e não recebe. E daí não vai ter como comprovar, isso é dica prática. E daí não vai ter como comprovar que perdeu o faturamento, né? É para refletir. Sim, não, Então, eu vi que eles estavam até mencionando ali percentuais de queda de faturamento para enquadramento aí na possibilidade da transação. Então, assim, são coisas que nós temos que ficar atentos, né? Porque é importante você, nesse momento, ir atualizando seu cliente, porque eles estão desesperados, né? Nós que estamos aí no dia a dia, mas aí a trabalhando gente como sabe, nunca. essa E crise veio. E eu vou dar mais uma dica quente, então, né? Que eu acho opinião da Aline aqui, né? Mas eu acho que é para a gente refletir. Mesmo que a Fazenda só permita o parcelamento com descontos para quem teve o faturamento reduzido, a meu ver, isso é inconstitucional.
e fere o livre Fere o exercício da princípio da atividade isonomia. econômica, fere o princípio da a concorrência, fere o princípio da igualdade, fere uma série de princípios. Então, assim, se os meus clientes não conseguirem entrar no parcelamento em virtude disso, tá aí a dica, ó, vai nos princípios que tem chance, porque assim, a meu ver, o que que a gente tem? A gente tem o princípio da continuidade empresarial, né? O Sim. Supremo interpreta conforme a Constituição. Tive o enorme prazer de ser aluna do Barroso ali na UERJ, né? Ele dá uma matéria presencial, inclusive, é maravilhosa, né? É para ser 4 horas de aula, ele fica 6 horas falando. Não sei, não almoça, não faz tiro, não faz nada, só dá aula, feliz da vida. Então, né, que ele Obrigado, é doutor Eduardo. obrigada. Então, eu acho que assim, essa questão da interpretação conforme a Constituição, quando ela chega nos tribunais superiores para esse tipo de coisa, que a gente já fugiu total do imposto de renda, mas eu acho que a gente tem chances de êxito e de muita chuva de ação judicial, porque fui contra essas ações judiciais de pedir para postergar tributos, porque daí eu acho que realmente é competência do executivo e não do legislativo, mas no momento que se segrega fora dos parâmetros constitucionais, constitucionalmente permitidos, dizendo um tem o benefício e outro não tem, na minha opinião, aí é inconstitucional. Né? Mas aí fica a Sim. dica, já dei a tese para o pessoal aqui, né? Agora o resto, cada um que estude a sua. Uh, bom, pessoal, assim, voltando então para o Mas imposto de voltando. renda, diquinhas também bem práticas, né, nesse sentido, para os advogados que podem utilizar, agora que a gente está muito no home office, né, é permitido deduzir da receita os valores de livro caixa. O que, que são os valores de livro caixa? São os valores gastos com a atividade profissional. O que que acontece? Então, mas agora eu sou home office. Gente, não tem problema. 1/5 das suas despesas, mesmo sendo home office, são permitidas de deduzir do livro caixa. Então, vamos supor, eu faturei 10 mil e daí eu gasto na minha casa aqui com energia elétrica, não sei o que, 2, né? Sei lá. Daí, 1/5 disso eu posso reduzir do valor que eu ganhei e eu diminuo a minha base. Não é que eu diminua a alíquota de imposto, ou seja, não é o percentual de imposto que vai diminuir. Eu vou diminuir a base. Só que o que acontece? No momento que se aplica um percentual sobre um valor menor, o tributo final a pagar é menor. Então, quando se está discutindo direito tributário, às vezes se discute enquadramento de alíquota, sim. Às vezes se discute isenção, né, majoração de alíquota e coisa, que é o percentualzinho aplicado sobre uma base. Mas muitas vezes se discute a base. Afinal, Ah, sobre qual base que se vai aplicar essa alíquota? Então, assim, onde se pode reduzir? O que se pode utilizar em livro caixa também? Despesas com congressos, o deslocamento, desde que ligados necessariamente ao exercício da atividade profissional. Os médicos fazem muito, muito, muito isso há muitos anos. Eles vão em muitos congressos no exterior, esses congressos caríssimos, e eles deduzem do livro caixa, porque daí só tem que ter a comprovação de despesa diretamente relacionada. Então, isso é aplicável para quem ainda tributa na pessoa física, né? A advocacia, depois de um certo valor, muita gente pergunta: mas vale mais a pena eu ser advogado pessoa física ou pessoa jurídica? A resposta é depende. depende. Planejamento tributário, tudo depende. Depende. Você ganha muito, você gasta muito. Né? O imposto de renda da pessoa física é um tributo não cumulativo, ele é um tributo progressivo. Então, assim, o que significa progressivo? Deixa eu ver aqui, até 1903 não paga. Mas não é que se eu ganhei 2 mil, eu vou pagar 7,5 sobre tudo. Não, eu vou pagar só sobre a diferença do que da subida de faixa. Então, assim, a gente tem a tabela, vocês conseguem colocar ali tabela, imposto de renda, né, para você ter até 1903 de base. Então, assim, a Sinara ali perguntou a doutora Sinara,
se a despesa com o Congresso está no regulamento do imposto de renda. Sim, inclusive no perguntas e respostas, quem não está acostumado muito com o imposto de renda da pessoa física, tem o famoso perguntão, né? É no próprio site da Receita Federal, são aproximadamente 500 perguntas com respostas, né? E ali tem o que eu posso deduzir, posso congresso, dali tem todos os requisitos, tem a base legal. Eu vou te dizer que é o melhor material que tem. Eu nem Sim. conheço um livro específico sobre pessoa física, né? Porque muito a gente depende do entendimento da Receita Federal. Então, é bem a questão de interpretação, instrução normativa, né? Os livros jurídicos, o pessoal pergunta, os livros jurídicos entram muito nessa questão bem acadêmica, né? Discussão de base, lei em tese, coisa. Então, assim, ali realmente, gente, quer saber se pode ou se não pode fazer A ou B ou C imposto de renda? É o perguntão. Perguntas e respostas. Não achou no perguntão? Vai para soluções COSIT, tá? Que são as soluções da COSIT, são as respostas de consultas fiscais formuladas para a Receita Federal. Não achou em COSIT? Vai para o CARF, mas o CARF, como ele é um tribunal de acesso mais caro, né? Então, muitas dessas questões de imposto de renda à pessoa física não é que é caro de custas, mas tu tem que ter um advogado para chegar lá. Então, muitas vezes, né, o contador não O vai físico e não tal. chega até o O FIS CARF, não né? chega a discutir até lá, ou parcela antes, ou impugna, funciona, tem documento, né? Então, a COSIT e o perguntão, gente, se não tiver ali, São excelentes. olha, é muito difícil, né? E tem E a, sempre também, não, e a diga. questão dos livros também traz a opinião do próprio doutrinador ali, que pode não ser a que é aceita pela Receita. Na verdade, ele está ali tentando desconstruir algo que está sendo aplicado, que não é benéfico para o contribuinte, e ele está tentando fazer um raciocínio ali, uma construção doutrinária para que isso mude. Mas para fins práticos, para o que eu vou fazer agora. Foi excelente a dica da doutora Aline. Realmente, vai lá no Perguntão, tem de tudo ali. Tudo, tudo, gente, tudo. Quanto, meu filho. Ah, mas é meu filho de criação. Não pode. Se você não tiver, ali está escrito. Como é que funciona a interpretação? Uma menina me perguntou, achei muito interessante, que eu acho que é uma dúvida de muitos contadores, principalmente. Ah, mas como é que eu interpreto a legislação tributária? Eu não sei interpretar ela. Gente, toda isenção é interpretada de uma maneira restritiva, ou seja, ou está escrito que é isento ou não é isento. Então, assim, né, por exemplo, a questão da isenção de imposto de renda da pessoa física de moléstia grave. É uma questão muito. Então, assim, do imposto de renda aqui que o pessoal pergunta, é só eu botar no botãozinho que é moléstia grave? Não. Não, Você tá tem que ter o previsto. reconhecimento da moléstia grave, né? A gente indica que seja primeiro reconhecido no INSS, né? Não teve reconhecimento ou cobraram sobre, já aconteceu o cliente da gente, ele sacou PGBL, cobrou igual porque entendeu que só é isento provento de aposentadoria. Não, ganha na justiça, viu, pessoal? Entrem, tem Mas a fundamento isso. segurança. Então assim, né? Mas para valer, para ser moléstia grave, tem que estar na lista da legislação. Tem ali no feed do tributário atual quais são as doenças, é um post mais antigo, mas assim, está escrito na lei. Infelizmente, se não tiver na lei, eu também não acho justo, mas não fui eu que inventei. Então, esses dias uma cliente falou, mas eu sou surda. Eu digo, mas infelizmente surdez não é moléstia Não grave. tá lá. Não está na lista. Então, assim, como se interpreta a legislação? De uma maneira restritiva, tem que estar escrito explicitamente. E às vezes, mesmo estando escrito explicitamente, é discutível, né? Isso aí mais quando se trata da questão de ISS, coisa. Na questão de pessoa física, é mais tranquila a questão do rol das doenças. Olha, mas eu tive um caso, falando de um caso prático, que se tratava de câncer tá lá, foi uma retirada total do estômago e a procuradoria recorreu.
E assim, foram laudos e laudos. Ele tinha retirado, ele já tinha sido acometido, a doença ela estava estacionada. E aí, mesmo com a justificativa, porque depois nós ganhamos em primeira instância, mas depois ele teve o recurso. E na sentença de primeira instância falava que o motivo, né, a intenção do legislador ao fazer essa isenção, instituir essa isenção, foi justamente sabendo que haveriam gastos, né, extraordinários para que a pessoa ela continuasse aí a sua manutenção, até porque nós sabemos que o sistema de saúde público ele não consegue atender como deveria, então ele tem esse contrapeso. E mesmo demonstrando tudo isso, tudo que ele precisava tomar de vitaminas em relação a essa retirada, porque ele não conseguia absorver tudo que era necessário, mesmo assim, nós tivemos que chegar nos tribunais superiores para conseguir realmente o reconhecimento da isenção. Então, assim, nos superiores pegou um procurador enfesado, porque a gente terminou uma agora que não chegou, porque a remessa é necessária, né? Foi ali no Sul, e quando chegou no TRF4, porque o procurador tem a discricionariedade de não continuar, né? Não, mas é que no Sul eu percebo que os procuradores eles têm um entendimento mais plausível. Pelo menos aqui no Estado de São Paulo, TRF4, eu percebo assim, uma necessidade de recorrer independente, ao não ser quando sai lá aquela nota da Procuradoria, para não recorrer. Fora isso... Recorre em tudo. Recorre tudo. Mas eu diria, porque existe a discricionariedade, né? Eu confesso Sim. que eu não sei se tem mais gente aqui que atua no Sul, mas realmente assim, porque eu comecei a atuar no Rio de Janeiro, mas, né, fazem uns 4 anos, e realmente o TRF4 é muito rápido, né? E a própria apreciação de liminares e tal, a gente nem vai na justiça, senão para não incomodar o juiz, a gente protocola e daqui uns 2 dias está apreciado, né? Não. Senão Mas o Sul ele está muito à frente, viu? Eu vejo acho que é menos volume também, né? Não só em decisões, mas até no próprio posicionamento dos juízes e dos procuradores. Assim, eu vejo assim, um avanço muito grande em relação a isso. Desmistifica essa questão aí de ficar recorrendo ad eterno. Então, é um tribunal que, quando eu preciso atuar, eu gosto de atuar porque, pelo menos lá, muito... Eu considero as decisões mais assertivas e mais técnicas também. Porque estava lá e tudo bem que ele não estava sofrendo naquele momento, né? Estava estabilizado, mas ele tinha retirado o estômago em razão do câncer. Então, assim, é difícil a gente lidar com alguns procuradores. A gente... Existe sempre, né, a discrição, o medo também, vou defender também a turma da Procuradoria um pouco, que eu convivi muito com eles aqui na UERJ, a doutora Daniele Souza, o doutor Júlio César Santiago, que também tem os canais deles. Muitas das coisas que eles relatavam também é que existe o medo do procurador, enquanto pessoa física, de não recorrer e acabar depois tendo uma questão de improbidade administrativa. Então, a gente fica... O que falta realmente é uma regulamentação mais clara, né, do que eles podem sofrer e o que eles não podem sofrer. Num ponto super importante, porque eu assisti uma live do Dr. Everardo, né, que foi, né, secretário da Receita Federal, e ele falou que nessas situações de transação, por exemplo, ele não aprovaria nenhuma. Isso é uma live, ela está gravada no site da OAB e é pública. E ele falou isso, ele falou assim, porque hoje em dia tudo você está passível aí de sofrer. É complicado, né? Improbidade. Toma uma improbidade. Então, a gente tem um sistema falho, mas eu acho que compete a nós, juristas, levantar esses debates, levantar essas conversas, né? Acho que com esse nosso meio de internet, a gente está conseguindo levantar muita coisa e ser muito ouvido. Então, eu acho que é muito bacana, né? Essa difusão de conhecimento. Tem lives que tem conteúdos riquíssimos. Eu tenho acompanhado, né, vários colegas nossos. Inclusive, eu assisti aquela sua com o doutor
Felipe também, que eu achei muito interessante, são dois profissionais que eu admiro muito. Muito E, obrigada. assim, nós aprendemos muito, né? Nós estamos com uma ferramenta na mão aí que nos permite ter acesso de forma gratuita e de muito conteúdo bom, né? O pessoal tem que aproveitar. Exatamente. Nós fugimos de novo do nosso assunto. Eu acho que nós vamos ser expulsas do Instagram, faltam 9 minutos, né? É verdade. Mas a gente faz outra, gente, não tem problema. Falar de direito, a gente vive isso, então é prazeroso para nós. Gosta, né? Eu tenho muito prazer, eu acho muito bacana. Eu quero dizer que, assim, eu estou muito feliz porque eu vi aqui muitos, Tem muitos muitos colegas nos amigos, muitos prestigiando. colegas, o André, meu maridão também aqui prestigiando. Então, né, o Grupo Estúdio também, que eu há anos atrás já trabalhei com eles por muito tempo. Olha, é muito legal porque a gente que produz conteúdo online, né? A gente, quando a gente tem a interação, a gente vê que vale a pena, né? Que o pessoal tá gostando, né? Senão a gente fica meio que falando para a câmera e um ring light na solidão da residência. Então, A gente não gente, por sabe que o favor, pessoal tá. interajam. A gente precisa saber se vocês estão gostando. Dá um joinha. Bom, mas como a nossa live a gente já apertou aqui o tempo, tem alguma coisa, alguma consideração que você considera importante para a gente comentar ainda nesse tempo que nos resta, que causa mais dúvidas, assim, que você percebe que causa mais dúvida? Assim, uma questão bem simples, tá? Para terminar, só vou dar um oizinho à minha mãe, a Sabrina, ali, que estão ali também, obrigada. Bom, pessoal, uma questão bem simples que impacta no valor a pagar é os bens. O pessoal bota valor dos bens do valor que bem entende. Gente, não é. O valor dos bens é custo de aquisição. Vocês não podem inventar valor de bem. Ah, não, mas o meu carro vale menos. Não importa, tem que botar o valor que pagou. Eu tenho Bitcoin, ela varia, não importa que ela varia, quanto você pagou. Por quê? Porque isso impacta depois no imposto de renda sobre o ganho de capital. E assim, diquinha para finalizar, se você tem um bem imóvel, guarde todas as notinhas de obra. Benfeitorias necessárias podem ser apropriadas ao valor do imóvel e elas vão diminuir expressivamente o valor do ganho de capital de vocês depois, dentro da lei. Então, assim, façam o imposto direitinho, usando todos os benefícios que a legislação permite, que isso evita autuação, sai mais barato, deixa todo mundo tranquilo, porque quando vem a autuação da pessoa física, fica todo mundo muito nervoso e tal. Então, Sim. acho que é mais ou menos isso. Eu quero agradecer imensamente, primeiro, a doutora Thalita, né? Graças a excelentes advogadas que nem tu, a Carol Fragoso, a Cristiane do Papo de Advogada, eu também gosto da Camila do Advogando em Família, que começaram isso antes de mim, o meu canal tem só um ano, né? Então, assim, vendo excelentes profissionais produzindo um conteúdo sério, eu não sou muito adepta de misturar minha vida pessoal, a doutora Thalita também não é, né? Mas, assim, a gente, né, até posta um pouco, mas assim, então, e ver que existe esse mercado, né? Eu sou professora, então gosto disso, acho que é muito legal, a gente tem muito prazer em ensinar. Eu quero dizer que tu é uma inspiração para mim, eu te acho uma profissional competentíssima, vira e mexe, eu printo as coisas que. Então, muito obrigada pelo convite, pela profissional maravilhosa que tu é. Eu tenho certeza que quando essa pandemia acabar, nos encontraremos, né? Irei nesses congressos maravilhosos que temos por aí. A minha irmã mora em São Nossa, Paulo, então eu faço irei. muita questão de encontrar todos esses colegas que foi possível, né, fazer nesse momento aqui de que nós acabamos ficando um pouco mais reclusos, mas ao mesmo tempo expandiu aí os nossos relacionamentos com profissionais muito, muito bons. Eu também te admiro muito. Eu tenho um livro, inclusive, que é Planejamento Tributário sob a Ótica do CARF, vou deixar aqui, eu já o aviso. A doutora Aline, ela faz parte, né, do conteúdo ali do livro. E é um livro excelente. E eu também até, inclusive, indiquei para os meus alunos do meu curso.
Então, assim, eu também fiquei muito feliz em fazer essa live com você, com a doutora, porque são pessoas que eu admiro, que eu acredito muito no trabalho, na forma que expõe o trabalho, e eu espero, sim, de coração, que esse movimento ele ganhe cada vez mais força nas redes sociais, mas que nós possamos nos encontrar pessoalmente, porque esse contato físico é muito importante, assim, para nós brasileiros, né? Verdade. Ai, doutora, muito obrigada. E, pessoal, por favor, me sigam também, Tributário Atual. Eu tinha botado meu nome, mas meu sobrenome é muito complicado, porque eu sou Aline Krieger, ninguém sabe escrever. Então, ficou @Tributário Atual. E qualquer coisa podem me mandar ali questionamentos inbox, que à medida que vai dando, eu pego as perguntas, respondo nos stories e a gente vai se falando. E a gente aguarda, então, quando você lançar o curso, e a Final gente de fala um julho vai ser pouquinho mais sobre lançado. contabilidade. Combinado, combinadíssimo. Combinado. Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu agradeço a presença de todo mundo que parou um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. É muito bom saber que vocês estão aqui nos acompanhando. É gratificante demais saber que vocês estão interagindo, que vocês gostam e acompanham o nosso trabalho. Tá? Então, corre lá, quem não segue ainda a doutora Aline, sigam. Ela tem um conteúdo excelente. Vocês já perceberam que ela tem essa parte da contabilidade, que muitos tributaristas não tem tanta familiaridade. Então, corre lá no perfil dela para vocês seguirem e acompanharem um pouco desse universo que é muito importante para nós. Mais uma vez, obrigada, doutora Aline, foi um prazer. E a gente se reúne mais vezes aqui nas lives do Instagram. Combinado. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, bom descanso para todo mundo. Obrigada, doutora. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.